Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme nos ensina a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo quando escreve sua carta aos Romanos, quando ele diz assim também: em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E assim, com esses ensinamentos do apóstolo, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta noite e também desejar as bênçãos do Senhor presentes cada vez mais sobre a sua vida. Que bom podermos estar juntos mais uma vez, que bom podermos novamente desfrutarmos de momentos preciosos, de momentos especiais, de momentos valiosos diante do Senhor. Que oportunidade de juntos louvarmos a Deus. Aliás, eu quero dizer a vocês que eu não tenho perdido uma oportunidade sequer de estar na presença de Deus. Cada dia mais tem sido um aprendizado novo na minha vida. Tem sido um mover novo de Deus na minha história, no meu ministério e no meu coração. Deus tem trazido novidade todos os dias. E eu não tenho perdido uma oportunidade sequer de estar na presença do Senhor. Eu não tenho perdido uma única oportunidade de louvar a Deus, de adorá-lo, de aprender com Ele e de trazer a sua presença para perto. A Bíblia fala: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e isso realmente é uma verdade absoluta. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, quando você clama por Ele, quando você o convida a estar presente na sua vida, quando você faz menção do nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. E hoje, passei a tarde toda trabalhando aqui, fazendo home office, e o tempo todo, enquanto trabalhava, ouvia a palavra de Deus, ouvia ministração do Senhor, ouvia da parte do Pai lives abençoadas de ministração, de oração, de exortação e de ensinamento bíblico. E como isso faz a diferença? Como isso nos alimenta? Como isso nos abençoa? Como isso nos ajuda a fortalecermos a nossa fé e a reforçarmos a nossa esperança em Deus. Por isso, desde já, eu quero voltar àquela velha frase da nossa parte. Usemos o aviãozinho. Você que está comigo aqui no Instagram, clica nesse aviãozinho e convida pessoas a estarem conosco nesta noite. Convida pessoas a estarem conosco para ouvir a palavra de Deus e serem igualmente abençoadas, serem igualmente alcançadas pela presença do Senhor. É tão especial, é tão doce, é tão preciosa a presença de Deus. E através da sua palavra o Senhor se faz presente. Através da sua palavra o Senhor se manifesta. Através da sua palavra o Senhor derrama graça. Através da sua palavra o Senhor renova as nossas forças. Através da sua palavra o Senhor nos alimenta e nos sustenta. Vamos chamar pessoas. Não perca esta oportunidade, não espere mais. Convide agora. Clique aqui no aviãozinho. Esse aviãozinho que está bem no centro da sua tela do celular, que você acompanha aqui pelo Instagram, e convida pessoas. Com esse aviãozinho você envia o convite, você dispara o convite para as pessoas, os seus seguidores, estarem conosco nesta live. E eu tenho certeza que há uma palavra de Deus para você, assim como eu tenho certeza que há uma palavra de Deus para mim. Pois pude experimentar, queridos, ministrações preciosas da parte do Senhor ao longo de toda a tarde e início da noite. Durante todo o tempo, é importante, quando nós entendemos as prioridades na nossa vida, fica mais fácil de nos organizarmos. Ah, existe trabalho a fazer. Ok, então desenvolvamos o nosso trabalho com a presença de Deus ao nosso lado. Quando nós entendemos isso, queridos, as desculpas começam a dar lugar a atitudes.
As desculpas começam a cair por terra, porque muitas pessoas dão desculpas. Eu não tenho tempo, mas na verdade você não organiza o seu tempo. Porque a Bíblia vai dizer para nós, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, nós não temos mais justificativa nem desculpa. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então, se nós queremos estar na presença de Deus, nós estamos sim com Ele ao nosso lado durante todo o dia. Nós nos levantamos pela manhã saudando a Deus, dando bom dia para o Espírito Santo, compartilhando a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Pai, e nós o convidamos a estar conosco. Eu ouvi a missionária Adriana do Cafezinho com Palavras, uma live abençoada. Ela dizia o seguinte: eu não saio de casa sem convidar o Senhor para sair comigo. Eu não dou partida no motor do meu carro sem convidar o Senhor a estar comigo. Queridos, nós precisamos adquirir este hábito, pois a presença do Senhor, bem-vinda minha irmã Vânia, Deus te abençoe, que bom tê-la conosco. Nós temos que adquirir o hábito de ter clara a indispensável presença do Senhor ao nosso lado. Sabe, aquela atitude de Moisés, que orou a Deus e disse: Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. E às vezes a gente acha que isso é para uma atitude mais dramática, para uma decisão mais contundente, mais forte na sua vida. Não, isso é para todas as nossas ações ao longo do dia. Se eu vou ao trabalho, se eu vou sair de casa, se eu vou levar minha esposa ao trabalho, se eu vou levar meu filho à escola, eu tenho que dizer: Senhor, vai comigo. Senhor, vai comigo. Senhor, eu preciso da tua presença. Não me faça sair de casa, não me faça sair daqui, não me faça abrir os olhos pela manhã, se o Senhor não estiver comigo. Nós temos que entender o quão indispensável é a presença de Deus na nossa vida, o quão indispensável é a presença do Senhor em nossa vida. Precisamos compreender que não podemos abrir mão da presença do Senhor, assim como Moisés, que entendia que nada podia fazer se não fosse o Senhor. Nada podia fazer se não fosse o Senhor. É indispensável termos o Senhor ao nosso lado. É indispensável a presença de Deus na nossa vida. É indispensável a misericórdia, a mão de Deus, a graça do Senhor, o seu poder, a sua mão estendida em nosso favor o tempo todo. Sem Ele nada nós podemos fazer. Nós somos total e completamente dependentes do Senhor e ficamos reféns, sim, do inimigo quando Deus não está conosco. Moisés tinha uma parceria com Deus. Eu tenho comentado tanto sobre isso aqui. Moisés tinha uma parceria com Deus. Então ele não queria quebrar a parceria. Deus disse a ele: Moisés, você pode ir. O anjo do Senhor vai à sua frente. Vocês vão receber a terra prometida como eu decidi e como eu prometi aos seus antepassados. Mas eu não vou mais com esse povo, porque é um povo duro, é um povo rebelde, é um povo que não se submete, e se eu for com esse povo, eu vou acabar exterminando o povo. Portanto, vocês vão sem mim. E Moisés disse ao Senhor: Senhor, não me faça sair daqui, se o Senhor não for comigo. Não me faça sair daqui, se o Senhor não estiver ao meu lado. Não me faça subir daqui. Isso está lá em Êxodo capítulo 33. Não me faça subir daqui, Senhor, se o Senhor não estiver ao meu lado. Queridos, nós precisamos entender isso. E hoje eu posso dar testemunho. Queridos, que tarde abençoada, que tarde poderosa de trabalho. E eu tenho, dia após dia, aprendido a vivenciar esta comunhão, este relacionamento com Deus. Deus falou comigo de inúmeras formas, ministrou ao meu coração. Eu que estava cansado, de certa forma desanimado, muita correria, muita coisa para resolver aqui e acolá, aos pouquinhos vai minando as nossas energias. E bem sabem vocês, a gente tem se colocado na brecha por muitas pessoas através do clamor da meia-noite, com esse caderninho de oração aqui. E isso, quem é da área de intercessão sabe que se paga um preço muito alto, muito custoso, até para o nosso físico. Mas Deus foi renovando, Deus foi abençoando,
Deus foi confortando, Deus foi falando, e entrava numa live, ouvia uma palavra que trazia conforto, entrava noutra, ouvia outra palavra que trazia ânimo, entrava noutra, ouvia o cantor Asaf Borba ministrando ao Senhor, e aquilo ia ministrando ao meu coração. E então, queridos, o corpo de Cristo vai funcionando, e a igreja do Senhor, que somos nós, composta de muitos membros, e cada um de nós é um membro desse corpo, vai abençoando um ao outro mutuamente, e nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, e nós vamos sendo cheios da presença de Deus, e nós vamos sendo cheios da graça do Senhor, e a glória de Deus vai se manifestando, e a glória do Senhor vai se fazendo presente. Acabei de sair da live do cantor Marcos Rodrigues. Queridos, que bênção, que bênção, que vitória. Ele também recebeu uma missionária para ministrar uma palavra. Que unção, que poder, que autoridade. Ouvia também a cantora Flávia ministrando um louvor. Queridos, assim a gente vai completando aquilo que necessitamos da parte do Pai. Aí você vai dizer, não tenho tempo. Tem tempo sim, é questão de priorizar, é questão de saber organizar. Mas eu estou com dificuldade. Então busque a Deus um discernimento, busque a Deus para que Ele lhe dê uma direção, busque a Deus para que Ele abra o seu entendimento e te revele o que fazer. Porque, como a Fabiane está escrevendo ali no Facebook, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Então nós precisamos sim da presença de Deus na nossa vida para que Ele multiplique, para que Ele abra as portas, para que Ele prepare o nosso caminho. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Deus colocou no meu coração uma palavra para ministrar, cujo tema é Deus cumpre o que diz. Deus cumpre o que diz. Deus cumpre aquilo que Ele diz. E Deus tem falado muito conosco. Então nós podemos confiar que Deus vai cumprir aquilo que Ele diz. Queridos, eu tenho experimentado esta fidelidade de Deus na minha vida. Eu tive uma confirmação hoje à tarde de uma resposta que eu clamei a Deus na madrugada passada. Vocês acham que nós também não temos, nós pastores, obreiros, também não temos necessidades? Também não temos, muitas vezes, questões que apresentamos a Deus debaixo de muita petição, de muita submissão, com temor de Deus e também com lágrimas? Sim, nós temos. E depois que ministrei aqui, depois que anotei os pedidos de oração, eu fui fazer uma breve refeição e dobrei os meus joelhos e fui orar. E coloquei diante de Deus algumas questões particulares, porque nós temos orado muito pelos pedidos de oração, mas confesso a vocês que às vezes nem por nós mesmos nós acabamos não orando. Então eu comecei a apresentar diante de Deus algumas questões e, queridos, a resposta, houve uma confirmação assim, incontestável da parte de Deus hoje à tarde. Deus dizendo claramente em atitudes, usando outras pessoas para abençoar, e dizendo assim, aqui está a resposta que você pediu, para confirmar que eu estou contigo. Aqui está a resposta que você me apresentou na madrugada passada. Queridos, diante desse poder de Deus, diante desse mistério de Deus, diante dessa maravilha de Deus, diante dessa graça do Senhor, diante dessa misericórdia de Deus, não há outra coisa a fazer senão se render aos seus pés e adorá-lo. É claro, nós temos dito isso, eu não adoro a Deus por aquilo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Mas no momento em que Ele manifesta a sua glória, no momento em que Ele manifesta o seu poder, no momento em que Ele manifesta seu mistério, sua soberania, no momento em que Ele cumpre a sua palavra, nós ficamos, como diz o Salmo 126, nós ficamos como quem sonha. Queridos, viver a palavra de Deus, viver a vontade do Senhor, viver a direção, viver o chamado, viver a promessa de Deus não tem preço. Viver a promessa de Deus é algo que não tem preço. Vale a pena passar pelo deserto. Vale a pena passar pela prova. Vale a pena lutar contra o inimigo. Vale a pena permanecer.
porque Deus te honra. Deus se manifesta. Deus confirma. Deus abre os céus. Queridos, em meio a uma crise, você ter uma resposta de Deus rápida é mistério, é milagre. E nós cremos, nós profetizamos, nós confiamos, nós declaramos que cremos e que acreditamos piamente num Deus de milagres nos dias de hoje. O nosso Deus não é pequeno e nem tampouco Deus mente, se arrepende ou volta atrás no que diz. Ele não é filho de homem para que minta e não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele tem dito, ele faz. Aquilo que ele tem dito, ele faz. Deus tem falado ao nosso coração e nós temos repartido cada palavra através destas lives. E de uma forma muito poderosa e incontestável, Deus tem confirmado suas promessas. Deus tem cumprido aquilo que ele tem dito. Queridos, eu quero tomar aqui a seguinte palavra sobre a sua vida. Deus cumpre o que ele diz. O que ele tem dito através das orações, através da sua palavra, através destas lives, ele cumpre. Nós sabemos, Deus tem liberado aqui, através do clamor, através de palavras proféticas, através de confirmação de diversas maneiras. Ele tem liberado palavra de cura, palavra de restauração, palavra de libertação, milagre e transformação. E as palavras que ele tem liberado, ele cumpre. O que Deus promete, ele faz. Quanto a isso, podemos descansar no Senhor, porque aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ok? Que nem sempre é no momento que queremos, mas ele não nos deixa desamparados. Nem sempre é no estalar de dedos. Nem sempre é imediato. Mas ele é fiel. Ele cumpre. E enquanto isso eu devo permanecer. Enquanto isso eu devo confiar. Enquanto isso eu devo esperar no Senhor. Como diz a palavra de Deus, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero desde logo ler com vocês 2 versículos no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. O 5º livro escrito por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 31, nós vamos ler apenas o versículo 7 e 8, que diz assim: Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Queridos, olha que promessa. É claro que a promessa foi acompanhada de uma responsabilidade. Tu farás este povo herdar a terra e entrar nela. Mas há um ensinamento claro que depois que Moisés morre, Deus reforça. Ser forte e corajoso. O Senhor é quem vai adiante de ti. E eu quero
detalhar um pouco mais esta palavra. O Senhor é quem vai adiante de ti. Deus falou muito comigo sobre isso hoje. O Senhor é quem vai adiante de ti. Queridos, comece a pegar, a apresentar suas necessidades a quem tem resposta para a sua vida. Comece a apresentar suas súplicas, suas petições, suas orações, seus pedidos, suas necessidades, não para o amigo, não para o vizinho, não para o pai, não para a mãe, não para o marido, não para a mulher, mas para Deus. Comece a apresentar diante de Deus. O dono dos céus é quem tem resposta para mim. O dono dos céus é quem tem resposta para você. E ele usa, ele faz, ele prepara, ele age, ele abre as portas, ele fecha as portas, ele move os céus, ele tira reis, ele estabelece reis, ele constitui, ele dá vida e ele tira a vida. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é rei. Ele é mestre. Ele é o dono. O Senhor é o dono. O dono de quê? Dono de tudo. A Bíblia diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Comece a apresentar a sua vida, sua família, seu emprego, seu marido, sua esposa, seus filhos a Deus. Porque Ele é que tem resposta. Ele é que tem o caminho para você. E a palavra, o Senhor é quem vai adiante de ti. Então eu preciso colocar a prioridade em Deus. Porque Ele cumpre o que diz. Eu tenho que colocar a prioridade da minha vida na mão de Deus. Eu tenho que ter a presença de Deus na minha vida 24 horas por dia. A Bíblia diz, orai sem cessar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Nós temos que entender em quem nós temos crido. Nós temos que ter convicção. Onde está o nosso Deus e quem Ele é? Mas eu preciso da presença dEle. Ele é que vai. Se Ele vai adiante de mim, eu não temo mal nenhum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, de modo que o meu cálice transborda. Mas isso se ele vai adiante de mim. E como é que Deus vai adiante de mim? Se a sua presença está comigo. Deus ia à frente de Israel no caminho, no deserto. Deus ia à frente de Israel e havia a nuvem para fazer sombra, para amenizar o calor do sol do deserto e para dar direção. E quando a nuvem se movia, o Senhor ia à frente do povo, mostrando o caminho que ele queria que fosse trilhado. E à noite, essa nuvem era uma coluna de fogo que trazia claridade, que afastava os escorpiões, as serpentes do deserto, os predadores, os animais peçonhentos. Também que trazia calor para amenizar o frio do deserto durante a noite. Mas isso é porque a presença do Senhor ia adiante do povo. O povo encontrou uma dificuldade, o povo se deparou com o Mar Vermelho, foi para cima de Moisés, e Moisés orou a Deus, e Deus disse, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo, fere as águas, diga ao povo que marche. Porque Deus foi à frente e abriu o mar. E quando o povo de Israel passou, Deus não estava à frente do exército de Faraó, então o mar fechou e engoliu todo aquele contingente militar, carros, cavalos e cavaleiros. Porque o Senhor estava à frente de Israel e não do Egito. O Senhor, se ele vai à frente no seu negócio, você prospera. O Senhor, se ele vai à frente no seu casamento,
você mantém sua união saudável, viva e feliz. O Senhor, se Ele vai à frente no seu emprego, você prospera, você é mantido no negócio, você é promovido, você é reconhecido. O Senhor, se Ele vai à frente na sua casa, a sua mulher é mulher virtuosa, que edifica a casa. Os seus filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. São herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. Isso se o Senhor vai à frente. Se o Senhor vai à frente, a sua casa é próspera. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Se o Senhor vai à minha frente, nenhum mal me sucederá. Praga alguma cairá sobre a minha tenda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te livra. Nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. Muitas vezes você fica ali perdido, sem noção, desorientado. Como o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta está no versículo seguinte do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nem o sol me molesta de dia, nem a lua de noite. Nem o sol do deserto afligia Israel, e nem a lua à noite. O nosso Deus é quem cuida de nós, se Ele vai à nossa frente, evidentemente. Quem é que você tem colocado? Queridos, essa palavra, ela ecoou em meus ouvidos nesta tarde. Bem-vinda, pastora Cecília, que alegria tê-la conosco. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ecoou em meus ouvidos, em meu coração, em minha alma, nesta tarde. Quem você tem colocado à sua frente nos dias de hoje? Canta. Quem vai à sua frente nestes tempos que vivemos? Quem você tem colocado à frente dos seus negócios? Quem você tem colocado à frente do seu casamento? Quem você tem colocado à frente da sua saúde? Quem você tem colocado à frente da sua família? Quem você tem colocado à frente do seu emprego? Quem você tem colocado à frente dos seus papéis? Nós temos clamado aqui à meia-noite, todas as madrugadas, apresentado os nossos papéis diante de Deus, porque nós cremos que a última palavra vem de Deus e nós cremos que a última assinatura nos papéis não vem do médico. O médico assinou, sentenciou, o médico determinou que não há mais solução, ele desenganou e o Senhor Jeová pega a sua caneta e assina a alta médica. O patrão deu baixa na carteira, mas Jeová vem e assina um novo contrato de trabalho na sua carteira de trabalho. Veio a sentença, veio o divórcio, veio a separação, veio a confusão no lar. E Jeová pega a sua caneta e renova aquele casamento, traz de volta aqueles filhos, refaz a certidão. Papéis na justiça que estão parados. Vem Jeová e assina a sentença favorável, assina despacho judicial, assina documento no INSS liberando perícia, liberando aposentadoria, liberando benefício. A última assinatura não é do homem, a última palavra não é do homem, mas é de Jeová. É do Senhor Todo-Poderoso, mas isso vai depender de quem você tem colocado à frente da sua vida. Porque o Senhor, Deus, Ele cumpre o que Ele diz. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. Eu tenho que descansar no Senhor, mas primeiro entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele que Ele tudo fará, Salmo 37. Eu tenho que descansar no Senhor, também Salmo 37. Mas aí vai depender de quem está à sua frente. Queridos, quando Deus está à frente, muitas vezes, como ele falou, como ele disse a Josafá, isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, nesta peleja não tereis que pelejar, esta peleja é minha, diz o Senhor. E Josafá e o seu exército simplesmente se posicionaram com a arca da aliança. Assim como quando as muralhas de Jericó caíram,
Elas foram rodeadas por 6 dias, uma vez ao dia. E no 7º dia, 7 vezes. E as muralhas caíram ao som dos chofares, tocados pelos sacerdotes. A Arca da Aliança estava ali. Deus estava à frente do povo. Quando Deus está à sua frente, a vitória é certa. Mas quem tem estado à sua frente? Quem você tem colocado à frente? Você mesmo ou você tem colocado Deus à sua frente? Você tem colocado Deus à frente do seu casamento? Você tem colocado Deus à frente dos seus filhos? Você tem colocado Deus à frente do seu negócio? Você tem colocado Deus à frente do seu emprego? Você tem colocado a Deus à frente dos seus papéis? Você tem colocado Deus à frente da sua vida? Da sua vontade, do seu querer, do seu ministério? Tem muitos pastores, inclusive, que perderam o prumo, perderam a referência. E hoje precisam novamente colocar Deus na frente dos seus ministérios, porque eles entraram na continuidade, na mesmice, e entrou no automático. Com Deus não funciona o automático, porque quem vive o evangelho genuíno, vive novidade de vida. Eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova na tua vida, diz o Senhor. Mas para isso é preciso estar o Senhor à sua frente. O Senhor é que vai diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Mas aí eu tenho que ter uma convicção, eu tenho que ter uma certeza que é o Senhor, somente o Senhor que vai à minha frente. Se o Senhor estiver à sua frente, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu porém não serás atingido. E eu fico com a palavra daquele salmo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Deus falou muito comigo acerca deste salmo na tarde de hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver à frente da casa, se o Senhor não estiver à frente da cidade, em vão será o teu trabalho. Diz a palavra de Deus naquele salmo: não adianta levantar de madrugada, nem dormir tarde, comer o pão penosamente ganho, se o Senhor não for o seu princípio. Não adianta você levantar de madrugada no seu esforço, na sua força natural, com os seus braços, confiando, na sua força. Não adianta. Davi era pequeno, mas ele derrotou Golias, porque não foi na força dele, foi na força do Senhor. Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, disse Davi, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos. Oh, Santaralara Shore Cantere Becheria, Surichalaramaia Shore Nandaralarakaias. E Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou ferir e te matar, cortar sua cabeça, e para mostrar que ele é Deus. Se o Senhor estiver à sua frente, não haverá cova dos leões que possa lhe resistir. Não haverá fornalha de fogo que possa lhe queimar. Ora chutenere rolere mecharia, ora chutenere santelere becanta, conforme está escrito na palavra de Deus. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se pelo fogo tu passares, a chama não arderá em ti. Ora chotenere cantelere barachúria, ora maia, mesmo em tempo de pandemia, ó tianérias, o Senhor te preserva, o Senhor te guarda, o Senhor te livra. O Senhor é quem guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tem muita gente acuada. Querido, se Deus te der uma palavra, você vai e você vai permanecer sadio. Se Deus te der uma palavra, você vai e nada vai te acontecer, porque quem te chamou é quem vai à sua frente. A promessa de Deus para muitas pessoas aqui, não tenho dúvida disso. A promessa de Deus para muitas pessoas aqui. No entanto, é necessário colocar Deus à frente. Sabe, queridos, Deus tem me revelado algumas pessoas aqui. Eu tenho me resguardado e não tenho dito nomes. Mas Deus tem me mostrado a vida de algumas pessoas aqui que tem ministério, que tem chamado.
Pessoas que Deus já escolheu e já capacitou. E alguém me pergunta assim, mas o que tem que fazer? Tem que colocar Deus à frente. Tem que colocar Deus à frente. Tem que colocar Deus à frente. Parar de olhar para o seu problema. Eu mandei essa canção hoje para minha lista de transmissão no WhatsApp. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Isso é você deixar, canta, de olhar para o seu problema, para olhar para a vontade de Deus. Queridos, quando eu estou aqui ministrando, Deus está me ministrando. Quando eu estou aqui profetizando, Deus está liberando palavras sobre a minha vida. Quando eu estou aqui pregando a palavra, Deus está trazendo bálsamo sobre a minha casa. Quando eu libero aqui uma palavra de resposta, Deus providencia. Hoje eu tive uma experiência poderosa com Deus. Pela primeira vez, Deus supriu de forma sobrenatural. Sabe o que é viver pela fé? É você dizer, Senhor, eu tenho essa situação. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Então, Senhor Jesus, eu vou entregar nas tuas mãos, porque o Senhor pode resolver. Eu não posso. Mas eu permaneço na tua presença. Eu permaneço naquilo que o Senhor falou, porque tu é que vais diante de mim. É você não ter o dinheiro e você recusar uma proposta de trabalho porque você sabe que Deus não quer aquilo para a sua vida. É você precisar de certas coisas e Deus dizer assim, deixa que disso cuido eu, porque você vai fazer o que eu quero. Deixa que desse assunto eu trato, porque você vai tratar do meu reino. Queridos, e Deus prova a sua fidelidade. Ele mostra quando ele está presente. Ele completa a obra e não deixa dúvida. E essa palavra é para todos nós. Todos nós devemos, como está escrito aqui em Deuteronômio, o Senhor é quem vai adiante de ti, e ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. O Senhor é quem vai adiante de você, mas você tem que dar lugar. Você tem que dar liberdade para ele agir. Você tem que colocar a sua vida no altar de Deus. Falamos muito sobre isso ontem, quando falávamos acerca de Abraão, que colocou Isaac no altar. Queridos, essa palavra é forte. Eu e você precisamos colocar Isaac no altar. No momento em que Abraão colocou seu filho naquele altar, ele selou a bênção de Deus na vida dele, porque ele colocou Deus à frente. Ele colocou Deus à frente até do seu filho. Por isso que Jesus disse, aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, por amor de mim, não é digno de mim. Nós precisamos renunciar. Precisamos abrir mão. Precisamos entregar. Não detenhas, não retenhas, entrega. E muita gente fala assim, eu preciso de uma resposta e fica segurando. É o meu marido, o meu casamento, o meu filho, o meu negócio, o meu trabalho. Nada é teu. Tudo é do Senhor. Teu marido é do Senhor. Teu emprego é do Senhor. Tua casa é do Senhor. Teu corpo, teu físico, tua saúde é do Senhor. A tua vida é do Senhor. Pare de ficar achando que você tem alguma coisa. Nada podemos fazer, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E nesta noite, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, se o Senhor não for à sua frente, você não vai receber a vitória. Essa palavra é para colocar Deus à frente. É para colocar Deus à frente. À frente do quê? À frente de tudo. Você já entregou seus filhos para Deus? Você já entregou seu casamento para Deus? Você já pegou o seu emprego e entregou para Deus? Você já pegou a sua casa e entregou para Deus? Você já pegou
processo na justiça que você tem, você já entregou para Deus? Os papéis, a família, os entes queridos, eles são do Senhor, não são seus. O teu corpo não é teu. Tudo pertence ao Senhor. Eu tenho que entender que a resposta vem do céu. Por quê? Porque tudo veio do céu. Tudo foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que Deus tem falado ao meu coração neste tempo, e falou muito hoje sobre isso, o Senhor é quem vai adiante de ti. Se você quer realmente, escute o que eu vou lhe dizer. Há uma unção aqui fluindo de forma poderosa. Há uma presença de Deus aqui neste momento que eu posso sentir de forma intensa. Se você quer ter vitória, muitas têm sido as nossas petições, as nossas orações, os pedidos de oração têm sido inúmeros. Mas, se você quer ter vitória, Deus tem que ir à frente. Se você quer viver o sobrenatural, Deus tem que ir à frente. Se você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12, 2, Deus tem que ir à frente. Porque é Ele. O poder é dele. A glória é dele. A honra é dele. O louvor é para Ele. O poder é dele. A autoridade é dele. A graça é dele. O sangue que foi derramado foi o dele. A misericórdia vem dele. O perdão é dele. A salvação vem dele. De mim mesmo nada tenho. Queridos, olha só. Quem não se lembra, está no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e João. Escute. Pedro e João. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e João estavam indo ao templo para adorar a Deus. E na entrada do templo havia um paralítico. Escute isso. Na entrada do templo havia um paralítico, pedindo esmolas. E ele estendeu as mãos, esperando receber alguma moeda. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. Nós não temos ouro nem prata. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Queridos, aquele paralítico recebeu muito mais do que uma moeda naquele dia. Mas por que isso aconteceu? Porque à frente de Pedro e João ia Jesus. Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham a presença. Eles tinham a presença de Jesus, do Espírito Santo, do qual eles haviam sido cheios no dia de Pentecostes.
Eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham a presença de Jesus. Mais importante, fez mais diferença na vida daquele paralítico do que qualquer ouro ou qualquer prata, qualquer moeda não pagaria o que ele recebeu naquele dia. Às vezes você olha para a sua carteira, para o seu extrato bancário, para o aplicativo do celular, para olhar o que tem na conta. Às vezes você olha para a despensa, para a geladeira, olha para dentro de casa. Você pode não ter nada disso. A conta pode não ter dinheiro. A gaveta pode estar cheia de contas a pagar. A despensa pode estar vazia, a geladeira só com água. A casa pode estar literalmente precisando de reforma. Nem é sua, é alugada. Aí você fala, Senhor, mas se você tiver a presença de Deus, se o Senhor for à sua frente, se o Senhor for à sua frente, você é rico. Será que alguém foi mais rico do que Pedro e João ao chamar aquele paralítico a andar? Existem coisas que o ouro e a prata, o dinheiro não compram. A presença de Deus supre todas as coisas e a presença de Deus não se compra com dinheiro. A presença de Deus não se compra com dinheiro. Tem gente que só tem dinheiro. Eu prefiro a presença de Deus. Jó, um homem riquíssimo, bem-sucedido, muitos rebanhos, servos, filhos, mas ele tinha a presença de Deus. E o inimigo recebeu a autorização de Deus para tocar em tudo, menos na vida, porque a vida de Jó pertencia a Deus. E Jó perdeu tudo, mas uma coisa o inimigo não pôde tirar dele: a presença de Deus. Jó perdeu os filhos, tudo numa vez só. Você começa a ler, você fica estarrecido, é no mesmo capítulo, foi de uma vez só. Vinha um mensageiro, trazia uma notícia de desgraça, morreram todos, só sobrei eu para vir dar a notícia. Aí veio o outro, mesma coisa, outro, mesma coisa, aí morreram teus filhos, não sobrou nada. Aí também foi-se a saúde de Jó. Ele começou a ter tumores da cabeça à planta dos pés. E já não tinha mais nada. Miserável. Ele se coçava, aqueles tumores, aquelas chagas, aquelas feridas com caco de telha, vestido de saco, sobre as cinzas. Ficou uma mulher que deu a ele uma sugestão nefasta. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele olhou para aquela mulher e disse: Tu falas como louca. Acaso receberíamos de Deus somente o bem? Tudo é dele. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que em todas essas coisas Jó não pecou. Sabe por quê? Porque a presença de Deus ele não perdeu. Queridos, a presença de Deus ninguém tira de você. Podem tirar muita coisa de você, ou tudo, mas a presença de Deus não. E a presença de Deus te garante tudo, porque a presença de Deus é tudo. A presença de Deus na vida de Jó permitiu
que tudo lhe fosse restituído em dobro. No mundo nós vemos pessoas que têm tanto, mas que não têm nada. Muitas vezes tiram a própria vida, cometem o autoextermínio, porque não são felizes, não têm nada, mas têm tudo, mas não têm nada, porque não tem o principal, a presença de Deus. Deus está te convidando para ter a presença dele na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. É a presença de Deus. Queridos, o que eu tenho buscado. Sabe a primeira coisa que eu busco na madrugada? A presença de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Depois vêm as outras coisas. Mas a presença de Deus é o primeiro passo. Ora, shuri me anda. Kirinola de berrechara maestere larashuri cantenaras turecharias. A presença de Deus. Para Moisés, Moisés conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. E ele não abriu mão. Senhor, não me faça sair daqui, porque eu não saio, eu não vou, eu não me aparto daqui se o Senhor não for comigo. Da mesma forma, Moisés disse a Josué: o Senhor é quem vai adiante de ti. Depois Deus fala com Josué no capítulo 1 do livro de Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não temas. Todo lugar em que pisares a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Mas isso se o Senhor for à sua frente. Isso se a presença de Deus for à sua frente. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, Deus cumpre o que Ele diz. Apenas coloque-o na frente. Alguém me perguntou hoje à tarde, como é que eu faço? Tem propósito, tem promessa, tem chamado, tem aquilo, tem isso. O que eu faço? Coloca Deus à frente. Eu tenho aprendido muito nesse período de pandemia. Ora, a pandemia. Aprendido a colocar Deus à frente. Que Ele cresça e que eu diminua. Que vocês assistam estas ministrações, não me vejam, mas vejam a palavra de Deus. O mensageiro não é importante, a mensagem sim. O poder está na mensagem, não no mensageiro. Não me faça subir daqui, se o Senhor, Êxodo 33, não for comigo. Havia uma parceria. Havia uma parceria entre Moisés e Deus. Parceria esta que passou a existir entre Josué e Deus. Isso é aliança. Isso é uma verdadeira aliança com Deus. Isso é só para pastores? Não, de jeito nenhum, é para todos. Todos aqueles que colocam Jesus à frente. O Senhor é quem vai adiante de ti.
Se o Senhor, não se esqueça nunca desse salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não for à frente, entendem porque muitas pessoas se esforçam tanto e não chegam a lugar algum? Se esforçam tanto e o casamento não flui, não dá certo, não avança, os filhos não retornam, estão perdidos. O dinheiro nunca é suficiente. Faltam as coisas dentro de casa. O emprego não é mantido. O salário atrasa. As contas vencem. É um mar de problemas. Coloca Deus à frente. Tanto que esse mesmo Josué aqui, chega um momento em que ele se posiciona e diz: eu não sei quanto a vocês, a quem vocês servirão, se servirão a Deus ou aos deuses das nações que nós estamos conquistando, mas eu sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez os deuses daquelas nações pudessem oferecer muita coisa. Liberalidade, promiscuidade, sem lei. Não tinham os mandamentos para estabelecer as regras, os estatutos, as leis de Deus. Mas o que vale aquilo tudo, se o Senhor não for à frente? O ouro, a prata, bem-aventurado aquele que põe o seu tesouro no céu, onde nem a prata, nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde o ladrão não rouba. O que é colocar o tesouro no céu e colocar Deus à frente? Muitas pessoas falam, mas por que Deus não ouve a minha oração? A pergunta que eu lhe faço é, você colocou Deus à frente? Deus ouve a oração daquele que o coloca à frente. Coloque Deus como prioridade e você será prioridade para Deus. Coloque Deus como prioridade e você será prioridade para Deus. Como eu coloco Deus como prioridade? Só existe uma maneira. Horachura Erebe canta. Só existe uma maneira para que o Senhor seja prioridade. Entregar para Ele o controle da sua vida. Já não sou mais eu quem vive, diz o apóstolo Paulo. Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, pois, já não sou mais eu quem vive. Já estou, não mais eu. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Sendo assim, se é Ele que vive em mim, é Ele que vai à frente. Isso não quer dizer que você não vá passar por provas, mas quer dizer que Deus estará com você nas provas. Como esteve com Paulo, nos naufrágios, nos apedrejamentos, nos açoites, nas injúrias, nas mentiras, nas acusações. Jesus ia à frente. Quem vai à sua frente? Quem vai à sua frente? O Senhor ou você? Quem está no controle? O Senhor ou você? Quem tem o domínio? O Senhor ou você? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Meia-noite eu espero você para orarmos. A live vai cair. Te espero meia-noite, em o nome do Senhor Jesus, para colocar Jesus à frente. Até lá,
Daqui a pouquinho a gente se encontra. Deus te abençoe. Até já. Tchau, tchau. Louvado e engrandecido seja o Senhor.